Graças, paz, irmãos. Vamos continuar nossos estudos, dessa vez sobre o tema, sobre a série, sobre nova direção. Nós teremos alguns encontros ainda sobre esse tema, né? E que Deus possa estar nos abençoando, então, a entender e compreender a palavra do Senhor e principalmente o que isso significa para nós. Quem é a tua direção hoje? Quem está sob o comando da tua vida, né? E como subtítulo temos Como Deus nos transforma. Vamos tentar entender através da palavra do Senhor, como Deus nos transforma, né? Então, esse início de estudo, intitulado Sob Nova Direção, vai tratar basicamente da transformação que Deus quer e vai operar na vida de todo aquele que se entrega a Ele e que deseja ser transformado. Então, além de se entregar a Cristo, precisa desejar ser transformado, né? Nós vamos orar e pedir a Deus que Ele fale conosco através desse estudo de hoje. Pai querido, mais uma vez te pedimos a tua orientação, teu cuidado, teu amparo sobre nossas vidas e o estudo que aqui estamos, Senhor Deus, aprendendo mais da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e guarde, nos dê a tua paz e que possamos concluir, o Senhor Deus, com esse crescimento. E não só apenas sendo ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, essa série, ela é uma palavra que o Espírito Santo, evidentemente, promove na vida da gente através de mudanças, né, reais e duradouras, de uma vida que se entrega ao Senhor Jesus. E esta frase sob nova direção, né, é bastante comum. Muitas vezes é colocada na fachada de lojas, postos de gasolina, na padaria, né, no bairro, e indica que algo vai mudar ou está mudando. Um novo proprietário acaba de assumir. A ideia que nós temos é isso. E o controle daquele lugar e pretende fazer mudanças, né? A ideia é que, ao ver a faixa, todos possam esperar que as coisas ali vão melhorar, não é mesmo? Então, essa faixa sob nova direção é muito comum encontrar hoje nos comércios, né, que estão trocando de proprietários, né? Você já viu uma faixa dessa, né? Tem lembrança? Né? Qual foi a impressão que você teve quando viu esse anúncio? Né? O que que ele causou quando você viu esse anúncio? Você realmente, quando vê uma placa assim, espera melhoras no estabelecimento? Né? Alguém já viu alguma empresa, né, ou um time de futebol que mudou seu técnico, né? E todas essas mudanças existem com uma intenção de melhorar, né? Então você já pensou que Deus é o novo proprietário da sua vida? Olha que interessante. Não é natural esperar que ele pretenda fazer mudanças e elas são necessárias e são bem-vindas, né? Então, quando Deus faz essas mudanças na nossa vida, elas são necessárias e bem-vindas. Como texto hoje, nós vamos ler Romanos 12, o versículo 1 e 2, e vamos trazer então alguns versículos a mais no discorrer da lição, desse estudo, mas esse é o nosso texto base, né? E vem já como uma proposta de uma grande renovação, né? Então, Romanos 12, 1 e 2, pegue sua Bíblia, leia, e pode ler todo o capítulo 12, maravilhoso. E você poderá, então, perceber aqui a grandeza da inspiração de Deus sobre a vida de Paulo quando escreveu os Romanos. E diz assim o versículo 2: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira parte do verso 2 será o nosso tema ao longo de toda essa série. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não se conformem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação de sua mente, a metanoia. Ou, como está na nova tradução da linguagem de hoje, não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês, né? E que tal decorarmos esse versículo, né? Que tal repeti-lo algumas vezes até que a gente consiga entender, compreendê-lo e estar em nosso coração, né? Repita isso uma, duas, três vezes até que você tenha consciência
dessa palavra, né? Como introdução, então, a essa série, podemos destacar alguns comentários a respeito desse texto. Primeiro, Deus criou, ou Deus nos criou de uma maneira especial e maravilhosa. Como afirma o Salmo 139:4, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Escreveu o salmista, né? Muitos anos antes de Cristo, reconhecendo que nós somos criados por Deus. Ele nos fez para sermos únicos. Ele nos moldou conforme o seu projeto e nos deu a sua própria imagem. Mas o mundo trabalha sem parar para nos impor um modelo genérico, uma cópia barata, segundo padrões inferiores e nada dignos. De tanta pressão direta e indireta, às vezes é muito sutil e acabamos nos tornando o que não queríamos ser e o que Deus não nos fez para ser. O mundo que quer nos moldar, nos conformar, pegar a forma dele, segundo os valores e práticas que, em geral, estão longe da vontade de Deus, né? Nós lutamos contra o mundo, contra a carne e contra o diabo constantemente, porque a intenção do inimigo é que nós sejamos e façamos justamente o contrário daquilo que é a vontade daquele que nos dirige, que é o nosso Deus, né? A verdade é que ou seremos conformados com esse mundo e aceitando os seus fatores e conformados da mesma forma, né? Pegando a forma, seus valores e padrões de comportamento, ou vamos ser transformados pelo poder de Deus e de seu Espírito Santo na pessoa que fomos criados para ser. Mas a intenção de Deus sempre é que nós voltemos à essência da criação, a qualidade que ele criou o ser humano, que nós deveríamos viver e fazer, né? E a pergunta que eu faço é: você percebe isto, né? Poderia dar um exemplo aí da pressão do mundo, né? Nós vemos o mundo pressionando os seres humanos a consumir bebidas, a praticar coisas irregulares, e tudo isso com uma intenção: tirar a nossa forma graciosa de Deus, né? E o segundo tópico que nós vemos, então, o primeiro nós podemos ver que Deus nos criou de uma maneira especial e maravilhosa. E nós temos no segundo tópico, quando Deus assume o controle da nossa vida, ele sempre vai nos transformar para melhor. Ele nos ama assim mesmo como somos, né? Mas não nos ama tanto que não vai permitir que continuemos sendo assim como somos. Ele tem um plano, uma vontade para a nossa vida, que é boa, agradável e perfeita. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós apresentemos diante dele, né, nos apresentemos diante dele, que nos ofereçamos a ele e permitindo e desejando que ele assuma a nova direção. Quanto mais longe de Deus uma pessoa estiver, mais deformada a sua vida estará. Veja como o mundo está se deteriorando em todos os sentidos por causa do seu afastamento do Criador. Isso significa que, longe de Deus, por mais que a pessoa até deseje ser diferente, ela nunca será a pessoa que Deus planejou para ela ser. Por outro lado, quanto mais perto de Deus, mais sua vida será transformada. A Bíblia mostra isso com imensa clareza. Basta lembrarmos da história do próprio apóstolo Paulo, de Moisés, de Isaías, de Zaqueu, etc. Qualquer um que vier para a presença de Deus será transformado, né? Esses personagens bíblicos mostraram sua transformação quando permitiram essas mudanças vindas de Deus. E a pergunta que eu faço: você consegue perceber na sua vida esta relação entre longe de Deus e parecido com o mundo? Você consegue perceber se você está próximo de Deus e longe do mundo? Ou próximo do mundo e longe de Deus, né? Há uma necessidade de uma autoanálise, de uma busca pelo nosso interior para vermos qual tem sido a nossa transformação, né? Por fim, três, nós somos transformados pela renovação da nossa mente, né? Ou seja, a transformação começa na maneira de pensar.
O que a palavra de Deus está afirmando é que se você quer mesmo mudar a maneira como você age, precisa mudar a maneira como você pensa. E isso é muito sério, difícil, precisamos da ajuda de Deus. Por exemplo, se uma pessoa age de maneira nervosa, preocupada e ansiosa, é porque ela está com os nervos à flor da pele, sentindo-se preocupada e ansiosa. E se ela está assim, é porque a sua mente está cheia de pensamentos e preocupações, né? Medo e ansiedade. Precisamos saber que a maioria, né, das pessoas nos dias de hoje vivem sob essa pressão. E que a maneira como a gente pensa determina a maneira como a gente sente. E a maneira como a gente sente determina como nós agimos. Conclusão, chegamos é que a grande batalha acontece em nossa mente. A mente tem que ser renovada para que haja transformação, né? E a pergunta aí, você percebe esse padrão? A mente cheia de pensamentos negativos que afetam as emoções, e estas, por sua vez, faz a gente agir, né, como não desejaria agir. Já tentou mudar isso? E como você fez, né? A Bíblia nos mostra que é preciso nós buscarmos a Deus, né? Então, concluindo esse estudo, nós vamos observar o seguinte: Deus deseja transformar a nossa vida de uma maneira real e duradoura. O normal para a maioria das pessoas é pensar como todo mundo pensa, é ter a mentalidade do mundo. Para operar as mudanças que pretende, Deus deseja mudar a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade. Para que isso aconteça, então, nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, aproximar-se de Deus para valer. Como será que nos achegamos à Sua presença, né? Como voltamos para Deus se nos afastamos dele, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos é nos aproximar de Deus para valer. Dois, descobrir como podemos mudar a nossa mente, né? E aí entra, então, a palavra de Deus como uma fonte regeneradora de pensamentos e que faz com que a gente, então, comece a ver as coisas irregulares, as práticas irregulares, e que a gente comece, então, a buscar mudança. Terceiro, aprender como lidar com os nossos sentimentos, né? O que mais nos maltrata são os nossos sentimentos, não é verdade? As nossas emoções. Elas podem sair de um equilíbrio e ir para uma depressão, ir para uma ansiedade, né? Um excesso do passado, um excesso de futuro, e muitas vezes esquecendo o presente, que é oportuno para a mudança, né? Então, lidar com os sentimentos não é fácil. Às vezes, nós precisamos de um especialista na área física, química, né? Porque o nosso corpo também é químico, nós precisamos também de remédio. Mas, acima de tudo, antes de qualquer remédio, nós precisamos estar colocando-nos diante de Deus para que isso possa ser vindo dele e esse remédio faça o efeito que nós esperamos. Então, mudar a nossa mente, nossa maneira de pensar é muito importante. Bem, é exatamente sobre isso que vamos tratar nas próximas semanas através dessa série de estudos. Então, não perca nossas próximas reuniões, né, na célula, e elas com certeza serão transformadoras. Mas nós precisamos captar aquilo que estamos estudando para que a gente possa dar passos mais certeiros de uma vida transformada por Deus, né? Vamos orar, então, para encerrarmos e pedir que o Espírito Santo assuma de uma vez por todas essa nova direção e que nós não sejamos rebeldes, né? Que nós não sejamos questionadores daquilo que ele nos fala a fazer, mas que tenhamos um coração predisposto a guardar a palavra do Senhor. Guardar no sentido de saber e praticar. E dessa forma a nossa vida vai melhorando. E não fique triste se você está passando por um problema emocional. Procure um apoio. Seja um apoio espiritual, um profissional na área, para que você possa ser completamente transformada também na sua vida diária. Nós somos humanos, somos suscetíveis às emoções que podem mudar o nosso comportamento e podem nos machucar,
pode nos deformar, mas a transformação, quando vem de Deus, ela começa a mudar o nosso pensamento. E toda vez que a gente muda o pensamento, a gente muda a nossa maneira de ser para melhor, né? Nunca para pior. Quando nós mudarmos o pensamento para pior, é hora de repensar e reavaliar a palavra de Deus para que a gente volte aos trilhos e viva segundo a sua vontade. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse grupo de estudo, Pai, tão maravilhoso, pela vida da irmã Zeli, dos irmãos que estão envolvidos com esse estudo durante a semana. Guarda os corações, Pai, nas suas dificuldades, nas suas emoções. Pai, que nós entendamos que há uma direção em nossa vida, e o Senhor é o nosso diretor, é o Senhor que nos conduz. E mesmo quando enfrentarmos as mais difíceis tempestades, o Senhor está conosco nesse barco e está nos provendo, Senhor Deus, livramentos. E acima de tudo, um livramento maior, que é a salvação em Cristo Jesus, para que o dia em que tivermos que deixar esse mundo, seja pela nossa ida, seja pela tua volta, sejamos completamente prontos, transformados para a tua boa, perfeita e agradável vontade. Deus nos abençoe, Pai, porque a gente precisa da tua bênção. E rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um grande abraço. Continue conosco, estudando a palavra de Deus de maneira simples, objetiva e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém.